Amém? Abre teu olho aí. Olha para quem está do seu lado. Brincadeira, velho. Não precisa olhar, não. Olha para quem está do seu lado. Fala isso, fala aquilo. Bom, galera, eu sou o Ed. Tenho 30 anos de idade. Sou missionário. Faço parte da Missão Jovens Sarados há 10 anos. Hoje eu sou missionário. Vivo para a missão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sou esposo da Mari. Sou pai do Mateus, que tem 2 meses e meio. A Mari pediu para me mandar um abraço para todos vocês que estão aqui. O Mateus, ele falou assim, então ele também pediu para mandar um abraço para todos vocês que estão aqui. Sou feliz por ser missionário. Sou feliz por estar aqui com vocês. Andrezão sabe o quão feliz eu tô de poder estar aqui. Para mim é uma alegria que eu não sei descrever para vocês. O quanto eu estou me sentindo amado por poder estar aqui com vocês. Diz que meu nome é Ed. Na verdade meu nome é Edilson. Mas desde pequeno todo mundo me chama de Ed. Meu nome é Edilson por causa de um jogador de futebol que jogou no Palmeiras. Em 93, no ano que eu nasci. Meu pai palmeirense doente colocou meu nome de Edilson. Na verdade meu nome era para ser Mateus. Só que meu pai, no dia que eu nasci, e para vocês verem como é que são as coisas, era para me ter nascido no dia 7 de fevereiro. Só que o médico era palmeirense. E estava tendo um jogo Palmeiras e Santos. Aí o que o médico fez? Foi assistir o jogo e deixou minha mãe sofrendo lá. Aí eu nasci meia-noite e pouco, do dia 8. Meu pai, minha mãe deu lá o nomezinho lá. Mateus Aparecido Bueno de Oliveira. Meu pai, louco que o Palmeiras tinha ganho um clássico, pegou aquele papelzinho, esqueceu o Mateus e colocou Edilson. Quando ele chegou com a certidão, minha mãe falou, nesse dia eu queria separar daquele cara. O ódio que eu fiquei daquele homem. Só que daí, alguns anos depois, esse jogador vai pro Corinthians. Minha mãe deve ter rezado tanto, velho. E foi aí que morreu Edilson e nasceu Ed. Tem Saulo, Paulo, aí no meu caso foi por causa do... O jogador foi pro Corinthians, aí acho que meu pai pensou, nunca mais eu vou chamar esse menino de Edilson na minha vida, velho. E aí nasceu Ed. Meu pai muito palmeirense, ele começou a me levar pro estádio quando eu tinha 1 ano e meio, na época que só podia entrar com 5. Meu pai fala que direto ele quase apanhava dos policiais. Ele falou que quando eu tinha 3 anos de idade, o policial chegou para ele e falou assim, esse menino aí não tem 5 anos nem aqui nem na China. Meu pai falou, tem 5. Aí o policial, você tem 5 anos? Aí meu pai falou que eu levantei 3 dedinhos assim, ó, 3. Aí o policial aí sempre deixava entrar, mas brigava. Meu pai falou que toda semana a gente ia para o antigo estádio do Palmeiras, toda semana ele tomava uma coça da polícia, mas a gente entrava. Meu pai também tinha um time de futebol de várzea. Futebol da galera que joga no terrão no final de semana, sabe? Então ele tinha esse time de futebol de várzea e depois do futebol, o que rolava em casa? Churrasco, cerveja e pagode. Churrasco, cerveja e pagode. Todo final de semana em casa era churrasco, cerveja e pagode. Eu era muito feliz ali. Eu tinha ali meus 7 anos de idade, quando, então, com 7 anos de idade, eu sofri um abuso sexual por um desses jogadores do time do meu pai, lá em casa. Meu pai não viu, meu pai não via, minha mãe não via, mas todo final de semana, durante meses, eu acabava sendo abusado ali no banheiro de casa. E junto com os abusos vinham as ameaças, você não pode falar, você não sei o que lá, e babá. Até que, depois de meses, esse rapaz foi assassinado. Não sei se por esse motivo, mas até hoje rezo pela alma dele. E aí, eu era uma criança totalmente extrovertida, pra frente, me retraí geral, velho. Retraí. Eu comecei a ter medo das pessoas. Até que vai 9 anos de idade, dia da minha festa de aniversário. Eu faço aniversário dia 8 de fevereiro. Dia 10 de fevereiro foi um domingo.
E aí teve uma festinha para mim. Meu pai encheu a cara nessa festa. Encheu a cara. Minha mãe tinha acabado de chegar em casa com um diagnóstico de câncer de mama. E nesse dia meu pai bebeu. Quando todo mundo foi embora, meu pai teve um surto. E ele começou a destruir a nossa casa. Destruir. Ele pegou aqueles galão de 20 litros azul, tacou no chão. Ele começou a esmurrar a geladeira. Ele quebrou armário. Foi horrível assim. Minha irmãzinha tinha 2 anos, ela saiu engatinhando para debaixo da cama. Os vizinhos vieram em casa, eles tiraram meu pai. Naquele dia meu pai foi embora e nunca mais voltou. Minha mãe, mulher muito de Deus. Minha mãe pensa na mulher de Deus. Minha mãe já sabia de algo que eu só vim saber muito tempo depois. Que meu pai ele já tinha uma outra família. Naquela época não tinha WhatsApp, mas minha mãe pegava bilhetinho na carteira. Uma época, quanto tempo faz? Minha mãe pegava bilhetinho na carteira do meu pai. Ou às vezes ela ia lavar a roupa do meu pai, ela pegava bilhetinho no bolso, daqui, da camisa social. Mas enfim, meu pai foi embora. Ficou eu, minha mãe e minha irmã. 9 anos de idade, 9 para 10, eu parei de estudar. E eu comecei a trabalhar para ajudar em casa. Então tudo que davam para uma criança de 9 para 10 anos fazer, eu fazia. Então eu entreguei panfleto, eu empacotei compra, e aí eu trabalhei em lan house, nem existe hoje mais lan house. Será que existe lan house hoje? Acho que não, né? Acabou as lan house. Você nem sabe o que é isso, né, Djavan? Você tem 16 anos, né, de 18. Lan house, enfim, tudo que davam para uma criança fazer, eu fazia. Tive que amadurecer muito rápido. E ao passo que eu comecei a amadurecer muito rápido, eu comecei a ser apresentado a coisas que eu não deveria ter sido apresentado. Com 10 para 11 anos, um tio meu trouxe pela primeira vez. Minha mãe, ela vivia em cirurgia. Ela fez a mastectomia, mas minha mãe, assim, depois que ela foi diagnosticada com câncer, ela viveu em cirurgia. Então, ia câncer de mama, depois pulmão, e não sei o que, e fazia isso, fazia um procedimento, tireoide, não sei o que. Então eu vivia sozinho com minha irmã em casa, e vez ou outra, alguém ia lá ficar com a gente. Quando não tinha, ficava eu e minha irmã sozinhos. Então um tio meu, nessas idas da minha mãe para o hospital, pela primeira vez, trouxe um DVD na época. Um DVD pornográfico, para que eu assistisse com ele. Então, com 11 anos, eu fui apresentado a pornografia e a masturbação. Que aí virou um vício para mim, velho. Foi algo que tomou conta esse término da infância, pré-adolescência, adolescência, começo da fase adulta. Foi um real vício, a masturbação e a pornografia que me foi apresentado pelo meu tio. Foi então que minha mãe voltou, ficou um pouco mais tranquila, voltei para a escola. E quando eu voltei para a escola, eu era tipo grande, tipo Djavan, que tem 16 anos, tipo Djavan, e a galera desse tamanho, velho, porque eu tava atrasado. E eu falava, não, velho, eu sentia vergonha, eu falava, velho, não quero ficar com esses moleque não, mano. E eu ia procurar a galera mais velha. Só que, mano, eu sou nascido e criado no Capão Redondo, periferia de São Paulo. Se vocês colocarem a mão no bolso, eu já peguei 30 carteiras aqui, brincadeira, tá tudo aí. Eu sou nascido e criado no Capão Redondo. Os caras que estão colocando a mão no bolso, botaram fé. Tá vendo a imagem que eu passo de bad boy? Não. Eu sou nascido e criado no Capão Redondo, periferia de São Paulo, velho. Então as escolas lá, tudo era droga e bebida, droga e bebida, droga e bebida. A galera usando droga e bebida, a galera mais velha já usando droga e bebida. Droga, bebida e criminalidade. E aí eu pensei, velho, para que eu fosse aceito pela galera mais velha, eu precisava fazer o que eles faziam. Então eu comecei a cabular a aula, matar a aula, comecei a usar droga, comecei a beber. E aí eu comecei a fazer coisas que no fundo eu nem queria fazer, mas eu fazia porque eu queria ser aceito por aquela galera. Eu não sei se vocês já passaram por situações assim, em que vocês fizeram coisas que vocês não queriam fazer, mas vocês acabaram fazendo por necessidade de aceitação. Eu vivi isso. Foi então que, com 14 anos de idade, eu estou dando aqui uma resumida, com 14 anos de idade, afundado em tudo isso,
Minha mãe chega para mim e fala: filho, eu quero que você faça crisma. Quem aqui já fez crisma? Levanta a mão. Minha mãe falou: eu quero que você faça crisma. E eu falei assim: não quero saber desse negócio de igreja, velho. Não quero saber desse negócio de Deus, eu não quero saber disso. Cadê Deus quando meu pai foi embora? Cadê Deus? E eu comecei... E minha mãe, mulher de muita oração, velho. Minha mãe, mulher de oração, ela, cara, a TV de casa era ligada na Canção Nova 24 horas por dia. Era grupo de oração, era isso, era aquilo. E eu tinha raiva disso, porque eu não conseguia entender um Deus que falavam que era amor diante de uma situação dessa, velho. Diante da minha vida. E aí quando eu fui entendendo a questão do abuso sexual, cadê Deus quando eu fui abusado sexualmente? Cadê Deus quando meu pai foi embora? Cadê Deus quando meu pai fez tudo aquilo? Cadê Deus quando minha mãe foi diagnosticada com câncer? E eu comecei, velho, não quero saber disso, não quero saber disso, não quero saber disso, até que minha mãe, mano, insistiu tanto, que eu falei: vamos para essa crisma aí. Eu fui o primeiro dia com minha mãe me pegou e me levou para a crisma. No segundo dia de crisma, minha mãe me deu dinheiro para que eu fosse para a crisma, para pegar o ônibus, porque era longe de casa. Falou: vai sozinho, que eu não tenho como ir, tem sua irmã e etc, etc. Peguei o dinheiro e fui para a crisma. O que vocês acham? É isso? Vocês não botam fé em mim não, velho? Peguei o dinheiro e fui para Lan House jogar PlayStation 2, velho. Jogar Counter Striker. Quem aqui é da época do Counter Striker, velho? Você não é, né, mano? Ô, Djavan, mano, sai daqui. Coloca alguém mais velho aqui do meu lado aqui, velho. Fui pra, cara, todo sábado. Aí quando dava mais ou menos o horário da volta, aí eu ia pra casa. Tranquilo. Passaram-se ali 2, 3 meses, nada acontecendo. Até que teve um dia que eu cheguei em casa, fatídico dia. Minha mãe nunca perguntava nada pra mim. Mas nesse dia eu cheguei, ela falou assim: e aí, meu filho, como é que foi a crisma? Aí eu: foi boa? Ela falou do quê? Aí eu: de Deus? Ela: o que mais? Velho, eu comecei a buscar aqui, ó, no meu HD, tudo que podia lembrar de igreja na minha vida, velho. Falei: mãe, falou que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ela começou a perguntar: sabe quando você começa a perceber que a pessoa sabe a verdade? Foi desse jeito comigo, velho. E aí você começa a ver que você tá cagado, velho. Começou a dar um frio na barriga, mano. Minha mãe falou assim: me ligaram da crisma, perguntando por que você não foi mais. E ela fez uma cara de decepção. A pior coisa que tem no mundo é a cara de decepção da mãe, velho. Porque é melhor... Naquele momento eu falei: velho, eu preferia ter tomado uma surra da minha mãe do que ter olhado ela me olhando daquele jeito. Ela disse assim pra mim: ó, eles falaram que ainda dá tempo de você fazer a crisma. Só que você não pode mais faltar. Você quer ou não? Se você não quiser, tá bom, acabou, não tem. Mas a cara de decepção da minha mãe fez com que eu fosse fazer a crisma. Eu acho que eu fui a única pessoa no mundo que ficou de recuperação na crisma. Eu fiquei de recuperação na crisma, velho. Mas me crismei. Quando eu me crismei, minha mãe falou: agora eu quero que você sirva a equipe do santuário. Falei assim... Aí na hora veio a cara de decepção dela, aqui assim, ó. Aí eu... tá bom, mãe, eu vou. Cheguei lá, fiz a ficha, não sei o que, era a Keiko, que era uma japonesa, mano, a coordenadora da equipe. Ela me deu um colete e falou: ó, vai ali naqueles jovens que estão ali. Fica ali hoje com eles. Eu fui nos jovens, quando eu cheguei, mano, tinha tipo assim, 20 meninas e uns 5 meninos. Quando eu olhei aquela situação, eu falei: velho, achei meu lugar, mano. É aqui que eu vou ficar. 20 meninas, 5 meninos, tem menina demais. Fiquei, mano. Achei ali um harém, tá ligado? Bendito sois vós entre as mulheres. Até que quando eu cheguei em casa, minha mãe já estava preparada para escutar assim: nossa, ele vai chegar, ele vai falar assim: não vou mais, não sei o que, já fui um dia, vou para Lan House. Eu cheguei, eu falei: mãe, preciso te falar algo. Ela: que foi, meu filho? Eu lembro da cena, velho. Ela coisou o zoinho assim: que foi, meu filho? Eu falei: eu nasci para servir.
eu nasci para servir. 4 meses de serviço no santuário, eu comecei a namorar. Porque o pai é brabo. Comecei a namorar, velho. A menina era mais velha que eu, mano. 3 anos mais velha que eu. Porque o pai é brabo. Quando deu 8 meses de namoro, eu tinha 15 para 16 anos. A menina falou assim pra mim: ô Ed, vamos casar? Fala, mano, 8 meses de namoro, eu tenho 15 anos, velho. Vamos. Vamos. Falei, velho, vamos. Eu cheguei pra minha mãe, velho, eu coloquei uma cadeira aqui, eu sentei de frente pra ela e eu falei assim: mãe, vem aqui que eu preciso ter uma conversa de homem com a senhora. Falei, mãe, a senhora sabe que eu já estou num relacionamento duradouro, eu já sou uma pessoa madura. E eu e ela, nós decidimos nos casar. Ela falou, você voltou a usar droga? Você voltou a beber, meu filho? A mãe não vai brigar com você, fala comigo. Eu falei, não mãe, é isso. Só que eu sou menor de idade, a mãe precisa assinar lá para mim. Ela falou assim, não vou. Você tá maluco, eu não vou. Aí ficou, velho, vai mãe, não vou, vai, não vai, vou, não vai, não sei o quê. Cara, eu sei que foi tipo assim, uns 10 minutos de vou, não vou. Até que, por um momento eu parei, eu falei assim, você não vai, né? Então tá bom. Você nunca me deu amor. Você não cuidou de mim. Desde criança eu tive que me virar sozinho. Eu tive que trabalhar para sustentar essa casa. Eu tive que ser pai para minha irmã. Eu tive que ser marido para você. Eu tive que ser tudo aqui dentro. E agora que eu encontrei alguém que diz me amar e que cuida de mim, você não quer deixar eu ficar com essa pessoa. Tudo bem. Você não vai assinar lá para mim, mas se prepara, porque a partir de hoje eu vou fazer dessa casa um inferno. Mano, eu fiz da minha casa um inferno. Eu fui a pior pessoa do mundo. Eu só não bati na minha mãe, porque de resto eu fiz tudo. Xinguei, bati porta e saía, não dizia a hora que voltava e todo final de semana na igreja. Chutando tudo, quebrando as coisas e bebendo e comecei a... Cara, eu fui a pior pessoa do mundo. Minha mãe não brigou comigo. Às vezes eu chegava de madrugada e eu via minha mãe rezando. Eu via minha mãe ajoelhada na minha cama. E isso me dava ódio, velho. Eu queria que ela brigasse comigo. Eu queria que ela me esganasse, porque eu queria briga, discussão. Mas ela orava, ela rezava. Até que, quando eu fiz 16 anos, minha mãe me chamou e falou assim, filho, é isso que você quer? Então vamos lá, eu vou lá assinar para você. E aí minha mãe foi, assinou, e eu me casei com 16 anos. Só que para mim não bastava, velho. Minha mãe era muito religiosa e para mim já era algo que eu queria que machucasse ela. Eu queria que ela sentisse dor, velho. Que loucura isso, né? Mas era o que eu queria. E eu falei, mano, minha mãe é muito religiosa, então para doer nela eu vou casar na igreja. Porque eu só falei de civil, não, eu vou casar na igreja. E aí cheguei e falei, mãe, vou casar na igreja. Ela falou assim, é isso que você quer? Eu falei, é. Falei, então vai. Com 16 anos eu casei no civil e na igreja. Foi um casamento duradouro. Durou menos de um ano. E aí com menos de um ano eu olhei pra ela olhou pra mim. Eu, velho, o que a gente fez na nossa vida, velho? O que aconteceu? Que decisão é essa que eu tomei? E eu lembro que eu peguei o telefone, disquei o número de casa. E assim, galera, eu vou falar para vocês, foram exatamente essas palavras. Eu não estou diminuindo e eu não estou aumentando. O diálogo foi esse. Eu peguei o telefone, depois de muito tempo, liguei para minha mãe. Falei assim, ela atendeu, falou alô. Eu falei, mãe. E quando eu engatar a falar, ela disse assim, pode voltar para casa, a mãe está esperando você. Pode voltar. Cara, na hora eu desliguei o telefone, eu tremia, peguei minhas coisas, fui para casa, eu cheguei em casa e eu chorava.
Eu ajoelhei de frente à minha mãe, eu comecei a chorar, eu comecei a pedir perdão por tudo. Minha mãe me abraçou e ela orou por mim e ela colocou a mão na minha cabeça e ela começou a falar uns negócios. E eu falei assim, velho, que é isso, velho? Parecia que ela tava orando em japonês, tá ligado? Eu falei, mano, minha mãe tá vendo anime agora, esse negócio, velho. Bom, voltei para casa, comecei a trabalhar, só que eu tinha uma dificuldade enorme de ir para a igreja. Vamos para a igreja, filho, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu ia para a igreja, eu ficava na porta da igreja. Eu não entrava, porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha do que eu vivi, eu tinha vergonha das escolhas que eu fiz. Eu tinha vergonha porque, para mim, eu casei na igreja, casei na igreja e acabou, velho. Não posso casar de novo, eu não posso, se fosse minha vocação ser padre, eu não posso fazer nada. E isso, cara, me matava. E eu sentia vergonha, grupo de jovens, eu não queria nem ver. Até que um amigo meu chegou para mim e falou assim, Ed, eu quero que você vá comigo num lugar. PHN, da Canção Nova. Eu falo, velho, não vou. Canção Nova, minha mãe assiste Canção Nova todo dia, velho, não vou. Ele falou, vamos, e o moleque chato, velho. Eu falei, velho, não tenho, eu comecei a inventar. Não tenho como ir. Não, eu te levo, me diz onde eu te busco. Velho, eu não tenho onde dormir, não, sua pousada tá reservada, você vai comigo. Mano, eu não tenho como comer, não, velho, a comida é por minha conta. Falei, mano, eu não sei mais o que falar. Aí ele, vamos. Chegamos lá na Canção Nova, resumindo, o cara, o Fábio é chato, mas tem amigos chatos. O Fábio chegou pra mim e falou assim, Ed, vamos confessar, porque, velho, você não tá namorando ninguém, você não tá em outro relacionamento, então, você pode confessar. Você tá vivendo aí sozinho e tal? Eu falei, não vou. Ele falou, vamos, eu falei, não vou. Ele falou, vamos, eu falei, não vou. Eu falei, velho, você não tem ideia, mano. Se eu for confessar, o padre vai precisar de confissão depois, porque minha situação é triste, velho. São anos, mano, fazendo cagada. Até que o Fábio, mano, chato. Vamos lá então confessar, bendito do Senhor. Chegamos lá na confissão, tava fechado. Falei, putz, nem queria. Foi só o tempo de eu falar isso e eu tomei um murro na costela, mano. Mano, um murro na costela, literalmente um murro na costela que eu não vi nem de onde veio, mano. E ó, que eu sou do Capão, mano, eu sou ligeiro. Mas veio daqui, mano, não vi nem de onde veio. E aí eu escuto, meus filhos. Na hora que eu olho, mano, um padre desse tamanho assim, ó. Oi, meus filhos, prazer, padre Edmilson. Quem que vocês são? Falei, velho, filho de quem, mano? Aí o Fábio, eu sou o Fábio, esse daqui é o Ed. O que vocês estão fazendo aqui? Estamos no PHN, né? O que vocês estão fazendo aqui? Ah, padre, a gente ia confessar, mas está fechado. Não, o padre vai confessar vocês. Mano, na hora, me veio assim, eu olhei para ele. Aí, velho, falei, mano, esse padre é da TV. Nunca que eu vou confessar com ele. Porque minha mãe vai estar assistindo lá, esse padre vai estar lá na televisão, ele vai falar, esse dia atrás veio um menino aqui, o nome dele era Ed, ele começou a fazer uns negócios que na minha cabeça era assim, velho. Mas enfim, o padre começou a andar com a gente, levou a gente lá na casa dos padres da Canção Nova, começou a confessar o Fábio, chamou um outro padre para ficar comigo, aí quando veio o outro padre, prazer, padre Roger Luiz, aí esse padre é da TV também. Aí eu falei, não, velho, não vai dar certo. Aí o padre de Roger Luiz chamou outro padre. Falei, não acaba os padres daqui não. Padre Fabrício sentou de um lado, o padre Roger Luiz sentou do outro. Começaram a perguntar da minha vida enquanto o Fábio confessava. Eu falo, mano, se tivesse um Guinness Book ali, velho, eu tinha quebrado o recorde de maior quantidade de mentira em um curto espaço de tempo. Porque eu comecei a mentir tanto, com vergonha deles, falando, velho, esses malucos vão falar de mim na TV, eu não vou falar nem ferrando. Os caras começaram a perguntar, de onde você é? Sou lá do Capão Redondo. Ah, você é da igreja? Sou. O que você faz na igreja? Eu comecei, mano, o que eu faço na igreja? Aí eu lembrei da crisma, sou catequista. Você é catequista do quê? De crisma. Aonde? Lá no santuário. Qual santuário? Mãe de Deus. Tudo da minha crisma lá. Ó. Até que o Fábio saiu e eu parei de mentir.
Só que quando eu entrei lá para confessar com o padre Edmilson, eu falei, velho, eu não tenho como falar a verdade. Não tenho como. Só que na hora, eu acho que aquele negócio da minha mãe, mano, veio aqui, velho. E o Espírito Santo, ele... E eu comecei a falar tudo, velho, tudo. Falei tudo. Quando eu terminei, mano, sabe quando você termina e abaixa a cabeça assim? E eu falei, velho, agora ele vai falar um monte pra mim, seu vagabundo, desgraçado. Ele falou, levanta a cabeça. Eu levantei. Aí ele deu 3 tapinhas na minha cara. Ele falou assim, meu filho, pecadinho de santo isso aí. Na hora, mano, eu olhei pra ele e comecei... Chorei, velho, chorei. Ele me abraçou. Ali eu tive uma experiência com Jesus. Eu saí daquele dia falando assim, Senhor, eu já escutei em algum lugar que o Senhor falou que faz nova todas as coisas. E é só isso que eu quero pedir. Se é verdade, faz nova todas as coisas na minha vida. Foi então que o padre trouxe uma realidade que existe na igreja de nulidade matrimonial, tribunal eclesiástico. A gente entrou com um processo no tribunal eclesiástico e a igreja compreendeu que o meu casamento na verdade nunca existiu, porque eu não tinha maturidade suficiente para entender o que era um sacramento. E eu lembro que quando os processos antigamente demoravam muito, o meu processo demorou nada, foi 1 ano e pouco, assim, algo que é impossível naquela época. E quando transitou em julgado, que veio o processo para casa, dizendo o resultado, eu escutei uma voz aqui dentro de mim que falava assim, ei, eis que faço nova todas as coisas. Recomeça. Peguei minhas coisas, passei numa faculdade no Nordeste e fui estudar Direito, velho. E aí quando eu entrei na faculdade, esqueci de Deus de novo. Eu só pensava, faculdade, estudar, dinheiro. Eu vi os sócios, cara, os sócios do escritório, eu estagiava já e cara, era um escritório grande no Nordeste, referência numa área específica. E eu olhava os sócios com o carro do ano, com motorista, tinha helicóptero lá no escritório, algo assim, surreal. E eu olhava e falava, velho, é isso que eu quero pra mim, é essa vida que eu quero pra mim. Eu quero ser milionário. E aí eu lembro que quando eu falava com Deus, eu falava isso, Deus, eu quero ser milionário. E aí eu digo que, mano, na hora que eu falava isso, passou uma nuvem e deu uma interferência e Deus entendeu missionário, não milionário. E aí, velho, que estamos, né? Mas eu lembro que com 6 semestres da faculdade, minha mãe, ela em uma das ligações, a gente conversava quase todos os dias. Em uma das ligações, minha mãe, ela diz assim pra mim, filho, a mãe precisa te falar algo. O câncer voltou. Agora voltou no pulmão. Minha mãe nunca bebeu, nunca fumou, nada. Mas o câncer voltou no pulmão. Eu falei, mãe, tô indo pra casa agora. Ela disse assim, espera mais um pouco. Espera mais um pouquinho, vou fazer outros exames, vai que o tratamento dessa vez é fácil. Então espera mais um pouco. 3 meses depois, em uma ligação com minha mãe, ela diz assim, filho, houve a metástase do câncer. Então o câncer ele espalhou para diversos órgãos da minha mãe. Na hora eu falei, velho, vou voltar para casa. Tranquei a faculdade, voltei no dia seguinte, literalmente no dia seguinte. Comprei o primeiro voo que tinha no outro dia, voltei para casa. Nem despedi direito da galera do escritório, só expliquei o que estava acontecendo e voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a ver o câncer deteriorando minha mãe. Passava 1 ano e o câncer espalhando e avançando, espalhando e avançando. Eu olhava para minha mãe, eu digo assim, cara, eu nunca vi minha mãe reclamar do câncer. Eu nunca vi minha mãe mulher de grupo de oração, de igreja. Ela podia falar assim, Deus, mas por que eu tô aqui te servindo, tô no grupo, eu oro para as pessoas pedindo cura e muitas vezes o Senhor opera, por quê? Mais 1 ano passando
e o câncer deteriorando minha mãe. E sabe o que é mais engraçado? Quanto mais o câncer deteriorava minha mãe, mais eu via uma mulher feliz. Mais eu via uma mulher entregue a Deus. Era como se, à medida que o câncer avançava, minha mãe, ela com a vida, cantava a sua música. Meu coração é teu. Era assim, velho. Mano, é um negócio surreal. Até que minha mãe, ela não conseguiu mais andar. O câncer espalhou e ossos e tudo. Pescoço, cabeça, pulmão, fígado, rim. Começou a espalhar por tudo. Eu lembro que uma vez, eu saí com minha mãe da cadeira de rodas, assim, da sala do médico. O médico falou, filho, vem cá, você esqueceu uma receita aqui. Voltei, quando eu voltei, o médico chegou para mim e falou assim, filho, sua mãe não reclama de dor, não? Eu falei, não, doutor, para mim não. Ele falou assim, cara, é impossível ela não reclamar de dor. Eu sou oncologista. No lugar dela, no câncer que ela tem, da maneira que tá, eu já tinha pedido para parar o tratamento, porque eu não ia suportar a dor. E não tem o que fazer. Não tem um tratamento que seja eficaz para a maneira com a qual o câncer da sua mãe está. Pacientes com esse tipo de câncer, eu dou morfina no máximo, e eles ainda reclamam. É impossível. Eu falei, doutor, mas ela não reclama para mim. Eu não posso falar que ela reclama. Não reclama. Lembro que foi em janeiro de 2018. Na segunda, terceira semana de janeiro de 2018, o padre Edmilson foi lá em casa. Minha mãe já na cama. Foi lá, deu a unção dos enfermos na minha mãe. Sentou na cama do lado da minha mãe. Começou a conversar com ela. Falando, e aí, dona Neia? Qual que é? Ah, padre, tamo bem, né? O que você quer aí para os próximos tempos? Ela, padre, eu vou ser curada logo e já vou levantar, porque eu tenho que falar de Jesus para muita gente ainda. E então tem que falar de Jesus para minha família. Tem gente na minha família que ainda não conhece Jesus. Então eu logo vou estar curada e vou começar a falar de Jesus aí, porque é isso mesmo que tem que fazer. E aí eu saí, não aguentei. O padre ficou lá conversando com ela e conversando com ela. O padre precisou ir embora e quando eu fui abrir o portão para o padre, ele estava chorando. Ele falou assim, meu filho, sua mãe é uma santa. Eu não sei explicar. E eu chorando. Voltei. Uma semana depois, a galera de Jovens Sarados foi lá em casa cantar, fazer um louvor e etc. E foi. E eu lembro que quando a galera estava indo embora, eles foram lá na cama, beijaram minha mãe, abraçaram e foram despedir da minha mãe. Quando a galera estava indo embora, minha mãe chegou, ei, peraí, volta aqui vocês. Aí eles voltaram. Eu quero pedir algo para vocês. Pode pedir, dona Né, o que a gente puder fazer a gente faz. Eu quero que vocês cuidem do Ed para mim. Na hora todo mundo. Na hora eu quero que vocês cuidem do Ed para mim. Vocês fazem isso? Sabe quando a galera tá meio sem graça? Não, lógico, dona Né. Não, vamos junto, não sei o quê. Ela, tá bom. Cuidem do Ed para mim. O pessoal foi embora. Minha mãe me chamou e falou assim, filho, eu quero te pedir uma coisa. Pode falar, mãe. Saiba que você tem uma missão a ser cumprida aqui. Que eu não vou te dizer o que é, porque eu não quero jogar peso em cima de você. Mas você tem uma missão a cumprir aqui. Eu quero te pedir, eu quero que você me prometa uma coisa. Pode falar, mãe, prometo. Promete? Prometo. Eu quero que você nunca sinta raiva do seu pai.
porque seu pai só fez o que ele fez porque ele não teve a experiência com Deus que nós tivemos. Então nunca sinta raiva do seu pai, e você vai procurar ele até o último dia da sua vida ou da vida dele. Promete? Prometo. No dia seguinte, minha mãe passou mal. Pegamos ela, levamos para o hospital. Chegou no hospital, o médico falou, olha, a qualquer momento o câncer pode tapar as vias aéreas da sua mãe, ela vai parar de respirar, não tem o que fazer. Não tem como eu entubar ela, não tem o que fazer. Eu lembro que quando eu terminei de falar com o médico, eu voltei para a maca, a minha mãe já estava. Cara, eu desesperei na hora. Eu desesperei, eu comecei a andar, eu comecei a pedir socorro, eu comecei a pedir ajuda, pelo amor de Deus. Alguém faz alguma coisa pela minha mãe, cadê o médico? Enfermeira, faz alguma coisa. Todo mundo tentando me acalmar, e o médico parou e ele falou assim, filho, talvez tenha chegado a hora de sua mãe. Velho, não pode ser. Eu voltei, quando eu voltei eu comecei a chacoalhar minha mãe. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, fala comigo. Mãe, fala comigo, pelo amor de Deus, mãe, fala comigo. O que você está sentindo? Fala comigo. Eu lembro que nesse momento, e é algo de Deus, não tem como não ser. Eu lembro que nesse momento, a mulher que estava parou. Ela parou, ela olhou para mim, ela sorriu, velho. Um sorriso que eu não sei explicar para vocês. O olhar da minha mãe eu não sei explicar para vocês. Sabe um lance que brilhava? O olhar dela brilhava, o sorriso dela brilhava. É como se o rosto dela tivesse iluminado. Ela sorriu, ela olhou para cima, ela olhou para mim. Falou, filho, a mãe tá bem. A mãe tá ficando bem. A mãe tá ficando bem. E aí ela virou e entrou em coma. Passou a noite em coma. No dia seguinte, era por volta do meio-dia. O médico, ele entrou na sala e falou assim, filho, você é católico? Eu falei, sou, doutor. Ele disse assim, então, apontou para minha mãe e falou, faz o que você tem que fazer. Eu disse para ele, quanto tempo eu tenho, doutor? Ele falou, 2 horas, no máximo. Falei, tá. Fui para do lado da maca, segurei a mão da minha mãe e comecei a dizer para ela tudo que, graças a Deus, nesse tempo que eu cuidei dela, eu pude dizer. Dizer que amava ela, dizer que ela era a mulher da minha vida, que se eu pudesse voltar e nascer de novo, eu só ia querer se ela fosse minha mãe. Agradecer por tudo que ela fez por mim, tudo que ela fez pela minha irmã. Agradecer a ela por ela não ter me entregado, como as pessoas diziam. Quando meu pai foi embora de casa, as pessoas iam em casa, sentavam na sala com minha mãe e falavam assim, dá esse menino pro pai dele. Fica só com a pequena. Você tá com câncer. Esse menino aqui, ele vai virar bandido, ele vai virar maloqueiro. Você vai ter que visitar esse menino na cadeia. Daqui a pouco você vai ter que ver esse menino num caixão. Ele vai se meter com gente errada, que você não vai conseguir cuidar dos dois. E minha mãe dizia, eu vou cuidar dos meus 2 filhos. E os meus 2 filhos vão ser um homem e uma mulher de Deus. Agradeci a ela por ela não ter me entregado, velho. Tudo que eu já tinha, graças a Deus, dito para ela nesse tempo que que eu estava cuidando dela, eu só reforcei ali naquele momento. Mãe, eu te amo e eu vou ficar bem. Lembro que tinha uma música que ela amava, velho. Ela dizia que era a música dela. E essa música dizia assim, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Eu comecei a cantar essa música para ela. Enquanto eu cantava, em teus braços é o meu descanso, eu comecei a sentir a respiração dela baixando.
Até que exatamente 2 horas depois, minha mãe fez a Páscoa dela. 2 coisas me intrigam. A primeira é que, nas últimas palavras da minha mãe, eu tinha certeza que ela já estava contemplando o céu. Eu tinha certeza que ela já estava vendo Nossa Senhora. Que Nossa Senhora já estava do ladinho dela, falando: vamos, filha. A outra coisa é que, quando nós fomos sepultar minha mãe faleceu no dia 6 de fevereiro, 2 dias antes do meu aniversário. A gente sepultou ela no dia 7 de fevereiro. No sepultamento da minha mãe começou a chegar um monte de gente que eu nem conhecia, velho. O sepultamento da minha mãe foi um grupo de oração. Começou a chegar um monte de gente que eu não conhecia. E as pessoas falavam: você que é o filho dela? Sou. Posso te dar um abraço? Pode. Eu quero agradecer pela vida de sua mãe. Porque quando a gente estava passando por uma dificuldade, sua mãe ajudou a gente. Quando a gente estava para cortar a luz de casa, sua mãe ajudou a gente conseguiu pagar a luz. Quando eu estava desempregado, sua mãe conseguiu umas cestas básicas para a gente. E gente que eu nem sabia quem era, que nem sabia que minha mãe tinha nada, velho. E eu me assustava com essa galera chegando, e eu começava a pensar: velho, mas de onde minha mãe tirou dinheiro? Porque o dinheiro foi embora inteiro. A gente não tinha mais dinheiro. De onde ela tirou dinheiro? De onde ela conseguiu essas cestas básicas? De onde que essas coisas aconteceram? Não sei, até hoje eu não sei. Mas essa galera apareceu lá. E aí eu estava voltando, e eu já estou terminando, eu estava voltando para casa, depois de sepultar minha mãe. Era final de semana de carnaval. E eu nem me lembrava, velho, que eu tinha pregações de carnaval agendadas. Só que eu estava cancelando tudo que eu tinha, porque eu precisava ficar com minha mãe 24 horas por dia. Eu só saía ou dormia quando alguém vinha ficar com ela. E aí eu lembro que era semana de carnaval, tinha pregação. Na verdade eu não lembrava, mas quando eu cheguei em casa, a vizinha, a dona Marlene, chegou para mim e falou assim: ô Ed, vem aqui. Falei: oi, dona Marlene. Ela disse assim: você tem umas pregações final de semana, né? Eu falei: nossa, dona Marlene, eu nem lembrava. Mas eu não tenho condição não, dona Marlene. Acabei de enterrar minha mãe. Sem chance de eu ir. Ela falou: você vai. Eu falei: não vou. Ela falou: você vai. Eu falei: não vou, dona Marlene. Você vai. Eu falei: não vou. Ela falou: Edilson, você vai. Eu falei: não vou. Ela falou: sabe por que você vai? Porque semana passada sua mãe me ligou. Sua mãe me ligou para Fátima, sua mãe ligou para dona Inês, sua mãe ligou para Márcia, que eram amigas da minha mãe, senhoras. E ela disse assim: sua mãe ligou para a gente, fazendo uma escala com a gente, para a gente cuidar dela, porque ela queria te dar de presente de aniversário a oportunidade de você ir pregar. Então você vai, porque sua mãe queria que você fosse. Essa é a surpresa, o presente de aniversário dela para você. Te deixar tranquilo para você ir pregar, sabendo que a gente ia estar cuidando dela. Foi então que eu fui pregar na minha primeira pregação. Foi no retiro do Jovens Sarados, Missão Parada Inglesa. Nesse retiro que eu não ia pregar, tinha uma pessoa que também não ia para esse retiro. E que de última hora conseguiu uma vaga numa van para ir para esse retiro. Uma menina lá de Anápolis, Goiás, que hoje é minha esposa e mãe do meu filho. O retiro que eu não ia, mas que minha mãe me obrigou a ir, foi o retiro que eu conheci a Mari. Que a gente se viu pela primeira vez, e que depois a gente passou um ano conversando um ano.
Primeiro a gente se adicionou no Instagram. Aí eu falei assim: passei seu contato, que pelo Instagram é ruim. E aí, um ano conversando, 6 meses de caminho de namoro, que no Jovem Sarados nós temos o caminho de namoro. Depois namoramos, noivamos, nos casamos, temos o Mateus. Só que eu digo pra vocês que, velho, todos os dias eu vivo e luto para ver aquilo que minha mãe viu antes de morrer. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Cara, eu sonho com o céu, velho. Eu quero o céu. Eu olho, eu pego o Mateus no meu colo assim, velho. Eu falo, eu preciso ir pro céu e eu preciso levar esse moleque pro céu. Eu preciso chegar no último dia da minha vida e ter a graça de ver aquilo que minha mãe viu, velho. Eu quero que o meu rosto brilhe como o rosto dela brilhou. Eu quero que no meu último suspiro seja um sorriso no meu rosto, sabendo que, assim como dizia São João da Cruz, alegria, porque essa mesma noite, essa mesma manhã, eu cantarei as matinas com todos os anjos no céu. Por isso que a gente é devoto de Santa Teresinha, do casal Martã, por isso que a gente vende livros da família de Santa Teresinha, porque assim como Teresinha, Santa Teresinha, minha mãe morreu com 48 anos, a mãe de Santa Teresinha também morreu de câncer com 46, e Santa Teresinha dizia: eu tive pais mais dignos do céu do que da terra. Eu tive uma mãe que foi mais digna do céu do que da terra. E a minha vida hoje, a minha família, eu não me importo se... Eu sou missionário e missionário não é milionário. Então eu não me importo se eu não deixar nada para o meu filho, contanto que eu deixe para ele o desejo ardente de um dia ir para o céu. É só isso que eu quero deixar para o Mateus. É só isso que eu quero deixar para os meus outros filhos. O desejo de ir para o céu. E aí, como... terminando... o Mateus nasceu, e velho, eu procurei meu pai, mano, procurei, deixei recado, ligava, deixava recado, ligava, deixava recado, ligava. Falei, velho, eu vou procurar ele até o último dia, velho, vamos. Nada de retornar. Só que eu insisti, porque no dia que o Senhor me chamar, Ele não vai dizer pra mim assim: ah, seu pai não foi um bom pai, não. Ele vai me perguntar se eu fui um bom filho. Eu precisava fazer o que cabia a mim. O Mateus nasceu. Quando o Mateus nasceu, eu mandei uma foto. Mas sabe, eu já estava tão desgastado assim que eu vou mandar uma foto. Mas sabe quando você não espera a resposta? Do nada chega um áudio no WhatsApp. Aí meu pai dizia assim: você fez da minha vida a vida mais feliz desse mundo agora, porque eu tenho um neto. E aí mandei um vídeo, aí foi chamada de vídeo, não sei o que, e meu pai, mano, bobão, velho. Meu neto, Mateus. Ele morava no Nordeste, ele falava assim: vem cá, Mateus, vem tomar o leite da vaquinha mococa do vovô. Cara, que alegria. Eu e meu pai, a gente começou a falar todo dia, velho. Todo dia. Do dia que o Mateus nasceu até domingo retrasado. Domingo retrasado me ligam e falam: seu pai morreu. Ele teve um infarto fulminante, não teve o que fazer. Ele estava na festa de aniversário do seu primo e ele faleceu. E aí no dia seguinte, cara, na hora eu fiquei arrasado, velho. Falei, mano, logo agora, velho. Logo agora. No dia seguinte, um tio meu me ligou e falou assim: eu queria te falar uma coisa. Falei, pode falar, tio.
ele disse assim: eu estive aquele dia com seu pai. E pouco antes de tudo acontecer, seu pai ele estava dizendo o quanto ele estava feliz. O quanto ele estava feliz pelo filho que ele tem, o quanto que ele estava feliz pelo neto que ele tem, e que ele já estava organizando as coisas para ir para São Paulo porque ele queria ver o neto dele. Naquela hora eu entendi algo. Talvez naquele momento, diante daquela reviravolta na vida do meu pai, porque meu pai ele falou comigo dizendo que o quanto ele estava arrependido de tudo. Meu pai estava dizendo para mim o quanto ele tinha saudade de tudo que ele viveu com a gente. Houve um pedido de perdão. Naquele momento, por mais que tivesse doendo e algumas coisas eu não entendia, eu falei, cara, meu pai... Talvez o Senhor viu naquele momento meu pai maduro para o céu. E falou, ou é agora ou não vai ser nunca. Ou é agora ou não vai ser nunca. E aí o Senhor recolheu ele. Assim. E aí na hora, velho, é muito doido isso. Mas na hora, veio uma recordação. Sabe recordação de Facebook e Instagram? Uma foto pequenininho da minha mãe, do meu pai e eu no meio. E na hora eu pensei, cara, tamo junto de novo. Tenho certeza que minha mãe deve ter falado com Nossa Senhora e... Nossa Senhora, dá o seu jeitinho aí. Galera, eu só quero dizer uma coisa pra vocês. Sonhem com o céu, velho. Lutem pelo céu, vivam pelo céu, mano. Porque tudo isso aqui passa, velho. Tudo isso passa, diploma passa, carreira passa, família é emprestada. Deus me deu uma mãe, Deus me deu um pai, Deus pegou de volta, emprestou pra mim e recolheu. Mas o céu não passa, então lutem pelo céu, vivam pelo céu, queiram o céu, desejem o céu. Diz Santa Teresinha que quando ela queria ver como um santo rezava, ela ia procurar o pai dela para ver ele rezando. Todos os dias eu olho para o Mateus e eu falo assim, meu Deus do céu, me ajuda. Para que quando o Mateus tiver qualquer dúvida sobre o céu e a santidade, que ele possa olhar para o pai dele e veja que o pai dele luta pelo céu, velho. Meu desejo, galera, é chegar no último dia da minha vida, sabe tipo aqueles filmes medieval que a família se reúne no leito assim? E meus filhos estejam lá e a minha esposa esteja lá. Eu espero que eu vá primeiro que ela, porque vai ser difícil viver sem ela. Que eles olhem para mim, que eles celebrem a minha partida, porque eles sabem que o pai deles vai para o céu. Que eles não chorem a minha ausência, porque eles vão saber que eu nunca vou estar longe, velho. Que pela comunhão dos santos a gente sempre vai estar junto, a gente sempre vai estar perto. Toda dor é passageira, velho. Eu preciso falar isso pra vocês. Toda dor passa, todo sentimento ruim passa, a dificuldade que você está vivendo passa, mas o céu é eterno, é para sempre, velho. Vamos focar no que é eterno, mano. Vamos focar no que é eterno. Que essa pregação de hoje nos faça morrer. Morrer para nós mesmos. Morrer para os nossos desejos e vontades. Para que a partir de hoje
se levante uma geração gerada pela Imaculada, que acima, cara, de qualquer coisa deseja o céu. E não só para você, mas para todos aqueles que o Senhor te apresentar, que o Senhor colocar na vida de vocês. Sonhem com o céu. É assim que eu termino.